Olá pessoal, e hoje nós teremos um vídeo que eu tenho certeza que vocês estavam esperando, porque ele é recorde de pergunta nas caixinhas, ele é recorde de perguntas no direct, ele é recorde de pergunta dos mentorados da IGF, e qualquer rodinha de conversa, quando o assunto é principalmente comprar um imóvel, ele sempre aparece em pauta. Então hoje a gente vai falar sobre o consórcio. Eu vou trazer para vocês as informações que eu tenho sobre isso. Eu fui a campo, pesquisei com várias instituições financeiras esse produto que é vendido, pelos bancos e pelas instituições financeiras, e vou trazer para vocês todos os pontos de atenção que são importantes você saber antes de contratar esse produto, até para você tomar a decisão certa mediante aí o cenário que você está vivendo. E vou dizer para você também a minha opinião sobre o famoso consórcio. Eu sou Érica Santos, criadora da IGF, e eu estou aqui hoje para falar com você sobre consórcio. Assunto polêmico, temos aí opiniões distintas sobre esse produto, então a gente tem uma propaganda muito forte em cima desse produto quando a gente fala principalmente de financiamento imobiliário, mas temos também muita gente contra. Se você procurar na internet, você vai achar de todos os tipos de opinião, com todos os tipos de justificativa para amar ou para odiar o consórcio. Mas aqui na IGF a gente vai na linha do fato. Então nós fomos a campo, pesquisamos 5 instituições financeiras que vendem esse produto, que tem esse produto ali de prateleira, e fizemos ali as simulações necessárias, tiramos as dúvidas, fizemos as perguntas, como se fôssemos efetivamente contratar esse consórcio. E aí nós descobrimos algumas coisas muito legais para compartilhar com vocês, que vale a atenção quando você estiver pensando na possibilidade de contratar esse produto, para que você não seja pego de surpresa por algumas pegadinhas e por algumas letras miúdas destes contratos. Mas antes de mostrar para vocês todas essas informações, eu queria pedir para que você deixe o seu like aí no vídeo, para impulsionar isso, para chegar para mais pessoas. É importante que as pessoas tenham as informações em mãos para tomar a decisão correta, sem surpresa, sem desespero, sem entrar numa bola de neve de dívidas. Então, quando você dá o like, o famoso algoritmo aí acaba entendendo que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Encaminha para as pessoas que você sabe que estão em busca principalmente do sonho da casa própria e que muitas vezes optam pela alternativa de fazer um consórcio para isso. Então encaminha para essas pessoas, para elas terem as informações, para os familiares, para os amigos, e deixa seu comentário aqui no vídeo me dizendo se você já fez consórcio, se você pensa em fazer consórcio, se você fez, o que você achou, se foi uma boa para você, se valeu a pena, se não valeu, tá? E eu vou apresentar hoje para vocês esse conteúdo de uma forma diferente. Eu vou colocar uma apresentação aqui, porque são tantos tópicos, são tantas informações que eu acho importante trazer isso de uma forma visual para vocês, tá bom? Então vamos lá. Fato 1 é uma curiosidade, o consórcio é uma invenção brasileira e depois que ele se popularizou aqui no país, alguns países colocaram esse tipo de produto em suas prateleiras também, tá? Mas o que é o consórcio, né? Em resumo, é um grupo de pessoas que tem um objetivo comum, a compra de um imóvel, por exemplo, e essas pessoas têm uma característica de que geralmente elas não têm o valor acumulado para comprar esse produto à vista ou para dar uma entrada através de um financiamento, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje tem consórcio de praticamente tudo. Então, tem consórcio de carro, de TV, de imóveis, que é o que a gente vai ver daqui para frente, de notebook, de celular, inclusive de silicone. Essa é novidade para mim, eu não sabia. Mas fica aqui vocês todos sabendo a partir de agora que inclusive silicone tem consórcio, tá? O fato 2 é a questão do fundo comum, né? Então, o que é isso, Érica? Esse grupo de pessoas que paga ali no mês a mês
o consórcio, esse valor ele vai para um fundo chamado fundo comum. E é a partir deste fundo comum que são feitas as contemplações. Então, a contemplação ela pode ser feita por sorteio e ela pode ser feita por lance. Nas pesquisas que eu fiz com 5 instituições, em todas elas havia um único lance por sorteio, uma única contemplação por sorteio e 5 contemplações por lance. Mas isso pode variar de instituição para instituição, indo de 1 a 5, 6, 7 contemplações, tá? É importante dizer que quanto maior o grupo em que você está, né, quanto mais pessoas tem no grupo em que você está, menor é a probabilidade de você ser contemplado por sorteio. Então, se você tem 200 pessoas no grupo, a sua chance é de 1 em 200. Se você tem 2.000 pessoas, a sua chance é de 1 em 2.000. Então, você vai ter que contar muito com a sorte, daí o nome sorteio, né, é baseado em sorte, para que você seja contemplado se você for esperar pelo sorteio ao invés de fazer o lance, tá? O fato 3 é que você não tem direito a estar no sorteio se você não pagar as parcelas do consórcio. Então, atrasou a parcela do consórcio, automaticamente você está excluído dos sorteios. Lembrando que isso aqui é baseado em lei, tá bom? O fato 4 é que quando você paga o aluguel, quando você está pagando um aluguel e você faz um consórcio, como você não tem o imóvel ali logo de cara, quando você fecha ali o consórcio, é o tipo de produto que você paga por ele, mas você não recebe ele de imediato, você pode ter um custo maior do que você estaria prevendo, né? Então, você teria ali que pagar a sua moradia atual, mais as parcelas do consórcio. Para quem não precisa pagar aluguel, mora com a mãe, com a tia, com o pai, com os primos, cunhado, independente, você não teria esse gasto a mais. Mas para quem paga por moradia hoje em formato de aluguel, por exemplo, teria aí que pagar 2 valores mensais até que seja sorteado e possa mudar para este imóvel, tá? Pode-se usar o FGTS para efeito de lance, né? Esse é o fato 5. Então, para você que tem FGTS e não quer esperar lá o sorteio, você pode utilizar esse FGTS para dar o lance e tentar ser contemplado mais rapidamente, tá? Fato 6. Esse fato 6, ele é reforçado de minuto em minuto enquanto você está conversando com essas empresas, né, com essas instituições financeiras que te fornecem o consórcio. Então, desde a propaganda na página principal lá do site, quando você entra na parte de consórcio, inclusive nas conversas com os corretores, eles repetem isso constantemente. Não tem juros. E aí muitas pessoas falam, maravilha, então compensa muito mais do que um financiamento. E aí eu tenho um ponto de atenção, porque ele não tem juros, mas existem taxas que você precisa entender e conhecer para que você tenha certeza de que o consórcio é a melhor opção para você. E essas taxas são chamadas de taxa de administração e taxa de reajuste de parcelas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas, mas antes eu queria fazer um desabafo com vocês. E o meu desabafo aqui com essas 5 instituições, e aí me faz entender que existe um padrão, né, referente a isso, é que nas simulações e nas conversas, estas empresas não citam de maneira clara nenhuma das 2 taxas, tá? Então, para a taxa de administração, eles citam ela como uma pequena taxa que é para arcar com os custos, né, da administração desse consórcio, que isso é importante até para garantir que tudo vai funcionar direitinho, mas eles não deixam claro o valor específico dessa taxa, você vai ver provavelmente lá em contrato ou se você perguntar. E depois, um outro ponto importante é que eles não te falam
que todas as primeiras parcelas que você pagar desse consórcio vão ser para quitar a taxa de administração. E só depois que você pagar toda a taxa de administração, ou seja, todos os 20% ali, que normalmente é o valor em média que eles cobram, inclusive dessas 5 entidades, todas elas têm o valor de 20%, somente depois de pagar toda essa taxa de administração é que você começa a pagar pelo bem que você está adquirindo, tá? E a taxa de reajuste anual, ela não é citada em nenhum momento da conversa e também não aparece nas simulações, o que me deixou extremamente desconfortável, tá? Dessa forma, o que acontece? Você se organiza para pagar um valor e aí no decorrer do caminho você começa a encontrar algumas surpresas. E quando você vai recorrer ao seu contrato, está escrito lá, de uma maneira que não é tão clara, mas que perante a lei é válida, tá? E um ponto interessante é que quando eu perguntei diretamente sobre essas taxas, as respostas são bem evasivas. Então, isso me gerou um desconforto ainda maior e me fez entender por que tantos educadores financeiros abominam consórcio. Não é necessariamente pelo consórcio em si, principalmente dependendo das taxas que você tiver, mas é principalmente pela falta de transparência que não permite que as pessoas tenham a real visão do quanto elas vão pagar por essa carta de crédito, que mesmo não tendo juros, essas taxas que eu estou apresentando aqui para vocês, elas vão fazer diferença para você no mês a mês e no montante final. Então, um grande ponto de atenção que eu trago aqui para vocês em formato de desabafo é a transparência com relação aos valores reais que você vai pagar não são legais, tá? 5 instituições, mesmo padrão, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do que compõe essas taxas aqui no fato 6, né? Então, a taxa de administração, ela é geralmente composta pelo valor pago para a administradora, efetivamente, né, para administrar o fundo, seguro de vida e fundo de reserva. Para as 5 instituições que eu fiz as simulações e as conversas, o seguro de vida e o fundo de reserva são itens obrigatórios, mas eu já ouvi dizer que para algumas instituições o seguro de vida não é obrigatório, tá? Mas para essas 5 é. E por que eles tornam isso como obrigatório nestes casos? Porque em caso de falecimento da pessoa que contratou o consórcio, o seguro de vida serve para quitar toda a dívida da pessoa. E o fundo de reserva serve para cobrir qualquer eventual problema caso alguém ali do grupo deixe de pagar ou atrase o pagamento das parcelas. Em alguns contratos está bem claro que caso esse fundo não seja utilizado, ao final do período você recebe esse dinheiro de volta. Mas alguns contratos não deixam isso claro, então não dá para saber o que vai ser feito lá ao final desse período. Então vale a dica aqui para vocês, quando estiverem olhando para isso, perguntarem e confirmarem se no contrato isso está claro para vocês, tá? E falando da taxa de reajuste, essa taxa reajustada, ela entra, né, na sua conta a cada 12 meses, então a cada aniversário ali do seu consórcio, você tem um reajuste da sua parcela. Esse reajuste normalmente ele é feito por um índice chamado INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. Ele é um índice que controla a inflação, só que dos itens associados à construção, tá? Então é parecido com o que a gente tem do IPCA, mas enquanto o IPCA, né, olha para os itens básicos de alimentação, o INCC olha para os itens básicos de construção, tá? Das cinco instituições que eu conversei, todas elas se baseiam no INCC, mas no mercado existem algumas que podem trabalhar com o próprio IPCA ou com o IGPM, tá bom? E eles utilizam esse índice para reajustar ali os valores de acordo com a inflação. Um ponto importante aqui é que quando eles falam desse índice, muitas vezes eles apresentam esse índice como um benefício
para dizer que ao final lá de todo o processo, o valor da sua carta de crédito não vai ser o original, porque ele vai ser reajustado ao longo dos meses a partir da inflação, para que você não tenha poder de compra na hora de comprar o imóvel. Mas um ponto importante aqui é que isso não é um benefício, porque isso é você que está pagando. Então, essa propaganda de dizer que você está sendo beneficiado não faz sentido, uma vez que é você que está pagando por isso, tá? Então, fiquem atentos aí com os discursos que distorcem um pouquinho aquilo que realmente está acontecendo. Aqui eu trago para vocês o histórico do INCC dos últimos 28 anos. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nas conversas que eu tive com os corretores, eles não falam de qual é a taxa. E eles não têm como bater o martelo de te dar uma taxa, porque essa taxa ela tem variações, tanto no mês a mês, quanto aí no consolidado do ano, né? Então aqui eu trouxe o consolidado de alguns anos para vocês, de 28 anos na verdade, e vários desses corretores argumentaram comigo que essa taxa é muito pequenininha, né? Teve anos que essa taxa foi inclusive negativa, Érica. E aí, curiosa que eu sou, fui olhar aí os últimos anos dessa taxa. Eu não trouxe nada antes de 95, porque esses números ficam um pouco bagunçados, porque nós estávamos fora do plano real. Então eu trouxe todo o período do plano real para frente, tá? Que aí fica muito mais fácil de vocês entenderem do que cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro velho e tudo mais. E se vocês olharem aqui, nenhum desses anos a gente tem taxa negativa do INCC, conforme o discurso que eu recebi de alguns dos corretores. E essa taxa também não é tão pequenininha quanto eles dizem. Então, em alguns casos, quando eu forcei a barra, né, do tipo, não, eu preciso saber qual que é a média do INCC, para eu projetar qual vai ser o impacto e tudo mais nas minhas finanças, para eu me organizar. A maior parte deles chutou, ou mentiu, não sei, né, mas vou dizer aqui que chutou, que essa média é de aproximadamente 2%. E aí você enxerga aqui no decorrer deste gráfico que somente lá em 98 essa taxa ficou em 2,76, mas para todos os outros períodos essa taxa foi maior do que isso. Então cabe aqui um cuidado para que vocês fiquem atentos com relação ao índice que reajusta aí o seu consórcio, para ter certeza que você está se programando para pagar de acordo com o reajuste que virá, tá? Pegando aqui as médias em específico, que aí eu coloquei na mesa, né, nas conversas com esses corretores, e gerou um belo de um desconforto, eu admito para vocês, eu mostrei que se a gente pegar a média dos últimos 3 anos, a gente tem 10,64 e não 2%. Se eu pegar os últimos 5 anos, a média é de 7,98. Dos últimos 10 anos, 7,28. E assim por diante, né? Então, 15 anos, a média dos últimos 15 anos, 7,35. Então, essa média de 2% aí não cabe em nenhum dos cálculos, tá? E aí percebi um belo de um desconforto aí desses corretores quando eu mostrei que eu tenho conhecimento referente ao índice calculado aí pelo INCC, tá? Eu vou fazer uma simulação rápida com vocês aqui de um consórcio de 300 mil reais, tá? Levando em conta o período de 180 meses. Então, um ponto importante a se dizer aqui é que o consórcio, ele geralmente tem um período mais curto que o financiamento. Então, você não vai achar consórcio de 30 a 35 anos. O consórcio com o maior período que eu achei foi de 17 anos, tá? Mas a grande maioria de 15. Então, eu vou simular com 15 anos, numa taxa de administração de 20%, que foi unanimidade nas 5 simulações que eu fiz, e vou pegar a taxa de reajuste baseada nos últimos 15 anos, que é de 7,35, tá? Olhando para esse cenário, a primeira parcela seria de R$2.000, e normalmente é só esse o número que eles te mostram. Ó, você vai pagar uma parcelinha de R$2.000, 180 meses, tudo lindo, aí você olha e fala, cabe no meu bolso. Mas como ninguém te fala da taxa de reajuste, ninguém te fala
que após o aniversário ali de 1 ano do consórcio, na 13ª parcela, você vai pagar 2.147. E no próximo aniversário, 2.304. E na 29ª parcela, que dá ali aproximadamente R$61.000, é quando você termina de pagar a taxa de administração. O que isso significa? Significa que se você, a partir daqui, você decidir que você não quer mais o consórcio, você só recebe aquilo que você pagou, né? Inclusive tem alguns casos aí que os advogados dizem que já conseguem, né, reaver parte, pelo menos, desse dinheiro, mas você não consegue reaver o valor da taxa de administração, porque, por lei, essa taxa de administração ela é serviço prestado, e para serviço prestado você não tem direito a reembolso ou a ressarcimento, tá? Então, fica um ponto de atenção. As suas primeiras parcelas vão pagar a taxa de administração, e somente depois desse período que você pagou toda a taxa de administração é que você começa a pagar pelo bem em questão. Nesse caso aqui seriam R$60.000, que são os 20%, e somente depois disso você começa a pagar aí pelo bem efetivamente, tá? A maior parte não, todas as simulações que eu fiz, a taxa de administração é paga no início e só depois você paga o bem. Mas algumas pessoas com quem eu conversei me disseram que já viram, não achei, casos em que a taxa de administração é paga ao longo de todo o período. Não achei nenhum dos casos, tá? Se você achou, comenta aqui no vídeo pra mim. Eu achei, que aí eu quero tirar essa curiosidade com você, tá bom? E aí, lá ao final de todo o período, lá de 180 meses, com todos esses reajustes que eu passei aqui para você, lembrando que eu estou utilizando uma média, e esse valor ele vai variar no decorrer dos meses. Alguns meses pode ser abaixo desses 7% que eu coloquei aqui, alguns meses ele pode ser acima, porque ele vai variar conforme a inflação. Então, nós temos vários itens que podem influenciar nesse valor. Guerras, problemas de importação e exportação, problemas políticos, problemas econômicos, problemas de saúde pública, como nós tivemos em 2020. Então, todos esses fatores influenciam na inflação e, por consequência, no INCC, que também é um índice de inflação, como eu expliquei para vocês, tá bom? Se houver transparência e você entender que você vai começar pagando 2.000 e lá no final você vai estar pagando 5.300 aproximadamente, e você entender que faz sentido para você, não tem problema nenhum você optar pelo consórcio se fizer sentido para você. O meu desconforto aqui é especificamente de não ter percebido uma transparência nisso tudo, e pode fazer com que a pessoa tenha dificuldades de manter o pagamento dessas parcelas, e aí ela não vai conseguir o bem que ela tanto almeja ao contratar esse tipo de produto, tá bom? Lembrando aqui, gente, só um ponto aqui, que ao final do consórcio, de uma carta de 300 mil, você vai ter pago aí um total de R$620.000, tá bom? Lembrando que esse valor aqui contempla, inclusive, ali a taxa de administração, tá? Eu vou fazer uma outra simulação aqui com vocês, levando em conta, só para vocês entenderem como é que eu cheguei nessa conta, para que não haja dúvidas do que eu estou trazendo aqui, usando aí alguns valores fictícios que aconteceram em meados de 2020, 2021, tá? Eu vou levar em conta aqui, então, uma carta de crédito de 300 mil, com uma taxa de administração de R$20.000, que dá aí um total de 360 mil, para ser parcelado em 180 parcelas de R$2.000, tá bom? No ano 1, terão 12 parcelas de R$2.000, que dá para você um total pago de 24 mil. Então, você, no ano 2, começa com 360 mil menos 24 que você já pagou no ano 1, um saldo de 336 mil e ainda 168 parcelas para pagar. Só que você tem aqui o reajuste. E eu vou colocar aqui para vocês um reajuste de 10%, que foi a realidade que aconteceu lá entre 2020 e 2021, por conta da questão de saúde pública que nós tivemos aí, né? E aí eu usei aqui uma média de 10% aí, que é a média dos últimos 3 anos, tá bom?
e que a gente não está imune de acontecer de novo. Não só a questão da saúde pública, mas qualquer outra questão econômica, tá? Esses 336 mil, com os 10% de reajuste, ele vai para R$ 369.600 de débito que você tem aí. Significa que, neste momento, você está devendo mais do que quando você iniciou ali a contratação. E isso que você já pagou R$ 24 mil do ano 1, tá bom? No ano 2, então, você vai pagar 12 parcelas de R$ 2.200, então você vai pagar no ano R$ 26.400. No ano 3, então, você começa com R$ 369.600 menos os R$ 26 mil que você pagou. Então, você tem agora um saldo de R$ 343.200. Ufa, reduziu. Só que se você tiver mais um ano com o INCC de alta, vamos colocar aqui 10% de novo, esse valor vai para 377.520, de uma dívida que você começou com 360, tá? E aí você vai fazer o pagamento disso em 156 parcelas, agora de 2.420. No ano 3, então você vai pagar 12 parcelas de 2.420, então você vai pagar no ano um total de 29.040. No ano 3, então, você começa com 377.520, abatendo lá os 29.040 que você pagou. Então, agora você tem uma dívida de R$ 348.480. Se nesse ano de reajuste não foi 10%, reduziu e caiu para casa dos 5%, você vai passar a dever aqui no ano 4 365.904, ou seja, o seu saldo devedor ainda é maior do que o valor que você contratou lá no início de 360 mil. Lembrando que ninguém te conta sobre esse reajuste. Érica, mas vai ser 10%? Não dá para saber. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu mostrei para vocês lá a variação disso e precisa ser levado em conta a possibilidade disso acontecer. E isso não fica claro em momento nenhum, tá bom? Infelizmente aqui a gente não tem a certeza do que vai acontecer. Tem coisas que são imprevisíveis para a gente, mas a partir do momento que você conhece como é feito o reajuste aí da sua carta de crédito, você já pode se preparar para isso com uma reserva de emergência, ou tendo a opção de não fazer isso agora, ou tendo a opção de fazer um financiamento, ou tendo a opção de continuar morando de aluguel por um tempo. Então, quando você conhece os riscos, você consegue tomar a decisão de forma mais consciente, tá? No total aqui, então, você vai ter lá R$ 365.904 ainda para pagar 144 parcelas, e a partir daqui você já vai estar pagando R$ 2.541. Um ponto importante que eu queria deixar aqui para vocês é que, ao contrário do financiamento, que você ou paga parcelas iguais na tabela Price, ou paga a tabela regressiva, ou seja, você começa pagando mais e termina pagando menos, que é a tabela saque, no consórcio esse valor ele é crescente. Então, você começa pagando menos e termina pagando um valor a maior, tá? E aí você pode me perguntar, Érica, mas então o que vale a pena, o consórcio ou o financiamento? Esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas simulações de financiamento em algumas situações, algumas características, para que vocês possam efetivamente comparar se vale a pena, se não vale a pena e em que situações vale a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós fizemos muitas análises, muitas simulações, falamos com empresas que são top de mercado hoje com relação ao produto do consórcio e quisemos trazer para vocês toda a transparência que nós não encontramos enquanto nós estávamos pesquisando sobre esse assunto, tá? Deixa um comentário aqui, me fala se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo clarificou para você alguma coisa.
Me conta se você já tem consórcio e se você sabia disso. Se você não tem consórcio, me conta se você faria o consórcio hoje, conhecendo tudo isso que eu apresentei para vocês, porque a ideia é sempre trazer o máximo de informação possível para que vocês possam tomar a decisão mais apropriada para o momento que cada um de vocês está vivendo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, aí eu vou trazer lá a comparação do financiamento com o consórcio, para a gente ver o que vale a pena. Se você tem um palpite, já deixa aqui no comentário também. Eu acho que o consórcio vale mais a pena, eu acho que o financiamento vale mais a pena, mas eu trago para vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para vocês!